Por séculos, as pessoas evitaram se aventurar nesses lugares, e com razão, eles estão entre os mais assombrados do mundo. Histórias peculiares de acontecimentos estranhos com passados sombrios e místicos. Vamos descobrir os 15 lugares mais assombrados do mundo. Castelo de Glamis, Escócia. Por muito tempo, Glamis foi o local de um pavilhão de caça, que por si só estava associado a eventos assustadores, como o assassinato do rei escocês Malcolm II. Mas em 1372, um grande castelo foi construído no local, na esperança de trazer uma nova sorte para a área. Está localizado na parte oriental da Escócia, cercado por campos exuberantes. No entanto, apesar das tentativas de mudar a sorte do lugar, ele permaneceu ligado a ocorrências assombradas até hoje. Segundo a lenda, a família que morava lá no século XIX tinha um filho horrivelmente deformado, conhecido como Monstro de Glamis. Eles tinham tanta vergonha dele que o mantiveram dentro do castelo por toda a sua vida e até enterraram seu corpo atrás de uma parede de tijolos para que ninguém soubesse de sua existência. Esforços foram feitos para descobrir se realmente há uma parte secreta do castelo, e embora existam algumas características de design incomuns, os restos do monstro ainda não foram encontrados. No entanto, há histórias de que seu fantasma anda pelos corredores e ataca visitantes desavisados, o que, juntamente com as histórias de vários outros fantasmas que sofreram destinos igualmente terríveis, faz do castelo um dos lugares mais assombrados do país. Forte Fangar, Índia. Construído durante o século XVII, o Forte Fangar está localizado na região das colinas Aravalli, no Rajastão, Índia, a cerca de 235 quilômetros de Delhi. Originalmente, foi pensado como um santuário para Madhu Singh. Logo, o prédio se tornou conhecido por ocorrências estranhas e é, de longe, o lugar mais assombrado da Índia. Histórias contam sobre um mago que viveu lá e praticava magia negra. Ele preparou uma poção do amor para uma mulher que ele desejava, mas ela rejeitou e jogou a poção em uma pedra, que se desprendeu e esmagou o mago. Hoje, o forte é uma atração turística popular, com pessoas visitando de toda a Índia para ver o monumento antigo. Mas a lei proíbe a entrada no local após o anoitecer devido ao grande número de aparições fantasmagóricas e ao comportamento incomum das pessoas, o que convenceu até as autoridades de que o lugar é amaldiçoado, possivelmente como um ato de vingança do mago. Fortaleza de Akershus, Noruega. A Fortaleza de Akershus é uma estrutura imponente que fica ao lado do fiord em Oslo, Noruega, originalmente construída no final do século XIII como um lar seguro para a família real e uma fortaleza defensiva para a cidade. Hoje, é usada como residência do primeiro-ministro do país, mas teve uma variedade de usos ao longo dos séculos, muitos dos quais levaram à crença de que o local é assombrado. No início do século XX, era usada como prisão, abrigando alguns dos criminosos e rebeldes mais perigosos da Noruega. Existem muitas histórias sobre as condições terríveis em que os prisioneiros viviam e a brutalidade que sofriam nas mãos dos guardas. Mas as verdadeiras atrocidades começaram a ocorrer durante a Segunda Guerra Mundial, quando o castelo foi tomado pelas forças nazistas e se tornou palco de inúmeras execuções. Os guardas nazistas aparentemente se deliciavam com a ideia de acorrentar prisioneiros em uma masmorra medieval antes de mandá-los para o pelotão de fuzilamento, e são as almas dessas vítimas que se diz assombrarem o castelo até hoje. Visitantes relataram ouvir o som de correntes e gemidos de dor, além da aparição de guardas fantasmas em seus postos. Supostamente, se você alguma vez vir um grande cão negro fantasmagórico no castelo, é um sinal de que você está prestes a sofrer uma morte horrível e dolorosa. Apesar desse risco, hoje a fortaleza funciona como um centro cultural e é usada para receber dignitários estrangeiros em nome do governo. Penitenciária Estadual do Leste, Pensilvânia, Estados Unidos. A Penitenciária Estadual do Leste, em Filadélfia, Pensilvânia, foi inaugurada em 1829 para abrigar alguns dos criminosos mais perigosos e violentos dos Estados Unidos e foi projetada com novas ideias de como os presos deveriam ser tratados. A maioria dos presos era mantida em confinamento solitário, e alguns dos que passaram por lá incluíam Al Capone e Willie Sutton, antes de a instalação ser fechada em 1971. Quando foi construída, tornou-se o edifício público mais caro já construído nos Estados Unidos, mas durante seus 142 anos de história, testemunhou muitos assassinatos, suicídios, torturas, doenças e pessoas perdendo a sanidade devido ao confinamento. Os prisioneiros eram tratados de maneiras inimaginavelmente terríveis, com punições como banho de água, onde eram mergulhados e depois pendurados em uma parede em dias de inverno até o gelo começar a se formar em sua pele, ou uma mordaça de ferro, onde suas mãos eram amarradas atrás deles e uma barra de ferro era inserida em suas bocas, onde qualquer movimento rasgava pedaços de suas línguas. Não é surpresa que alguns espíritos de ex-prisioneiros ainda assombrem a antiga prisão. Há dezenas de relatos de atividade paranormal dentro dos muros a cada ano, tornando um dos lugares mais assombrados da América.
Agora vamos para os Emirados Árabes Unidos. Em 1830, a cidade de Jazira al-Amra, localizada na costa dos Emirados Árabes Unidos, tinha uma população de cerca de 200 pessoas, a maioria envolvida na busca por pérolas. No século seguinte, a população cresceu para 2.500 pessoas, mas devido a desentendimentos com os governantes da região, muitos foram forçados a se mudar para Abu Dhabi. Para os que ficaram, a vida começou a ficar muito estranha, com relatos de assombrações e experiências paranormais, especialmente em torno da mesquita construída por aqueles que tiveram que partir. Segundo a lenda, as coisas ficaram tão ruins que todos fugiram, e agora a cidade está abandonada, sendo um verdadeiro fantasma. As únicas pessoas que se atrevem a entrar em seu perímetro são caçadores de fantasmas e turistas corajosos, e poucos retornam sem relatos de ruídos estranhos, arrepios assustadores e a sensação de que alguém ou algo estava seguindo-os de perto durante todo o tempo em que estiveram lá. O Clube do Inferno, Irlanda. O Clube do Inferno foi um pavilhão de caça construído em Montpelier Hill, Dublin, Irlanda, em 1725, e também é considerado a primeira loja maçônica do país. Ocorrências estranhas começaram a acontecer quase imediatamente após sua inauguração. A razão para isso, segundo o folclore local, é que no cume da colina havia um antigo cairn sobre um túmulo pré-histórico, e não só algumas das pedras foram perturbadas, como também foram usadas na construção do pavilhão. O grupo que costumava se reunir lá participava de rituais ocultos e supostas invocações demoníacas, e a energia que eles liberavam é dita permanecer na área até hoje. Visitantes frequentemente relatam ver aparições, serem subitamente dominados por pensamentos horríveis, e aqueles que passam a noite lá descreveram sonhos perturbadores assustadoramente semelhantes. Há histórias de um gato negro fantasmagórico que perambula pela área e traz terrível má sorte a qualquer um que o encontrar. O edifício foi destruído por um incêndio, o que levou à realocação do pavilhão mais abaixo na colina, para outro local, que também é considerado assombrado hoje. Ambos os locais são destinos populares para pessoas que procuram uma experiência paranormal, e a maioria consegue exatamente o que procura. Número 9. Castelo da Boa Esperança, África do Sul. O Castelo da Boa Esperança, em Cape Town, África do Sul, foi construído no século XVII na costa pela Companhia Holandesa das Índias Orientais para proteger suas rotas comerciais de volta à Europa. Devido a obras de recuperação de terras, agora está localizado no interior e é considerado o edifício mais antigo remanescente em todo o país. Com tanta história por trás dele, o forte testemunhou inúmeras tragédias e atrocidades, e por um breve período, entre 1899 e 1902, foi usado como prisão para manter inimigos capturados durante a Segunda Guerra dos Boeres. Tendo sido construído por escravos e como um lugar que experimentou tanta violência, há inúmeras almas ainda presentes na região, e visitantes frequentemente relatam experimentar eventos paranormais muito semelhantes. Um fantasma bem conhecido é o do governador Pieter Gisbert van Oort, que injustamente executou 7 soldados por deserção e foi amaldiçoado por um deles antes de suas mortes. Ele foi encontrado morto em seu escritório logo após, e até hoje pode ser ouvido murmurando e gemendo em torno de seu antigo local de trabalho. Visitantes relataram ver a Dama Cinza vagando por diferentes partes do castelo, e dizem que ela só aparece quando algo terrível está prestes a acontecer. Uma vez, seus ossos foram encontrados sob uma área do castelo, o que pareceu apaziguá-la por um tempo, mas ela continua assombrando o lugar, supostamente chorando em alto volume, o que é particularmente perturbador durante a noite. Número 8. O Túnel Screaming, Canadá. Localizado em uma antiga linha ferroviária a noroeste das Cataratas do Niágara, o Túnel Screaming foi um dos primeiros túneis construídos em 1880 para permitir o movimento seguro entre a estação ferroviária e a área agrícola circundante. Disse que é assombrado pelo espírito de uma jovem que morreu em um incêndio. Existem diferentes histórias sobre como o incêndio começou, mas a mais aceita é que ela era filha de um fazendeiro que construiu uma cabana na entrada sul do túnel. Uma noite, enquanto dormia, um incêndio começou na cabana, e seu pai bêbado não conseguiu acordá-la a tempo. Ela correu em pânico, coberta de chamas, até chegar ao túnel, onde desabou e morreu. Segundo a lenda, se você acender um fósforo no meio do túnel à noite, ouvirá os gritos da garota e o fósforo se apagará misteriosamente. Muitos tentaram e todos relataram a mesma experiência, levando a crer que o túnel realmente é assombrado por essa alma perdida. Agora vamos para número 7, Hotel Cecil, na cidade de Los Angeles, Estados Unidos. Construído em 1924, o Hotel Cecil é um dos hotéis mais notórios de Los Angeles, Estados Unidos, por seu passado macabro. Originalmente planejado como um lugar luxuoso para turistas e empresários, o hotel rapidamente se deteriorou após a Grande Depressão, transformando-se em uma residência barata para moradores permanentes e temporários.
O hotel é famoso por ser o local de múltiplos suicídios, assassinatos e atividades criminosas, incluindo a estadia do serial killer Richard Ramirez, conhecido como Night Stalker. Em 2013, o hotel ganhou notoriedade novamente com o misterioso desaparecimento e morte de Elisa Lam. Sua estranha conduta foi capturada em um vídeo de segurança no elevador, onde parecia estar falando e se escondendo de algo invisível, antes de seu corpo ser encontrado semanas depois em um tanque de água no telhado do hotel. Visitantes relatam sentir uma presença opressiva e ver aparições, além de experiências inexplicáveis, tornando o Hotel Cecil um dos lugares mais assombrados de Los Angeles. Poveglia, Itália. Poveglia é uma pequena ilha localizada na Lagoa de Veneza, Itália, e tem uma história sombria de tragédias e mortes que datam de séculos. Durante o século XIV, a ilha foi usada como um lugar de quarentena para vítimas da peste bubônica, onde milhares de pessoas foram deixadas para morrer. Posteriormente, foi transformada em um hospital psiquiátrico no século XX, onde se diz que os pacientes eram submetidos a tratamentos horríveis e torturas. Devido ao seu passado trágico, Poveglia é considerada uma das ilhas mais assombradas do mundo. Visitantes relatam sentir uma presença sombria, ouvir gritos e gemidos, e ver aparições. Devido à sua reputação, a ilha está atualmente fechada ao público, mas continua a atrair caçadores de fantasmas e entusiastas do paranormal. Número 5. Casa Amityville, Nova York, Estados Unidos. A Casa Amityville, localizada em Long Island, Nova York, é uma das residências mais famosas por sua associação com atividades paranormais. Em 1974, Ronald DeFeo Jr. assassinou sua família na casa, alegando que vozes em sua cabeça o incitaram a cometer os crimes. Um ano depois, a família Lutz se mudou para casa, mas rapidamente fugiu após experimentar eventos sobrenaturais, como objetos se movendo sozinhos, vozes estranhas e aparições. O caso inspirou livros e filmes, tornando a casa um ícone da cultura pop e um destino para os interessados em fenômenos paranormais. Embora muitas das histórias tenham sido contestadas, a Casa Amityville continua a ser associada a mistérios e assombrações. Número 4. Vamos para a Torre de Londres, na Inglaterra. A Torre de Londres, uma fortaleza histórica localizada às margens do rio Tâmisa, é conhecida por suas execuções e torturas ao longo dos séculos. Construída no século XI, a torre foi usada como prisão e palco de inúmeras execuções, incluindo as de Ana Bolena e Lady Jane Grey. Muitos visitantes relatam ver aparições de figuras históricas, ouvir gritos e sentir uma presença inquietante. Uma das histórias mais famosas é a de Ana Bolena, cuja cabeça decapitada supostamente aparece em várias partes da torre. Com seu passado sangrento e histórico de violência, a Torre de Londres é um dos lugares mais assombrados da Inglaterra. Número 3. Catacumbas de Paris, França. As catacumbas de Paris são uma rede de túneis subterrâneos que abrigam os ossos de mais de 6 milhões de pessoas. Criadas no final do século XVIII para lidar com o problema de superlotação dos cemitérios, as catacumbas se tornaram um lugar macabro e misterioso. Visitantes relatam sentir uma presença sombria, ouvir sussurros e ver aparições entre os ossos. Devido à sua atmosfera opressiva e história de morte, as catacumbas são consideradas um dos lugares mais assombrados de Paris, atraindo turistas e caçadores de fantasmas de todo o mundo. Número 2. Floresta Aokigahara, Japão. A Floresta Aokigahara, localizada na base do Monte Fuji, é conhecida como a Floresta do Suicídio devido ao grande número de pessoas que tiram suas vidas lá. A densa vegetação e a atmosfera silenciosa tornam um local assustador e isolado. Além das tragédias, a floresta é associada a lendas de espíritos vingativos e assombrações. Visitantes relatam sentir uma presença opressiva, ouvir sons estranhos e ver aparições. Aokigahara é um lugar sombrio e misterioso, considerado um dos mais assombrados do Japão. Número 1. Ilha das Bonecas, México. A Ilha das Bonecas, localizada em Xochimilco, perto da cidade do México, é um dos lugares mais bizarros e assombrados do mundo. A ilha é coberta por centenas de bonecas penduradas em árvores, deixadas pelo antigo guardião da ilha, Dom Julián Santana Barreira, que acreditava que as bonecas afastavam os espíritos de uma menina que morreu afogada nas proximidades. Visitantes relatam que as bonecas se movem sozinhas, ouvem sussurros e sentem uma presença sinistra. A ilha atrai turistas e caçadores de fantasmas, fascinados pela sua atmosfera macabra e histórias de assombrações. Esses são apenas alguns dos lugares mais assombrados do mundo, cada um com suas próprias histórias aterrorizantes e ocorrências sobrenaturais. Para os bravos e curiosos, visitar esses locais pode ser uma experiência inesquecível, repleta de mistério e arrepio. E você, teria coragem de visitar algum desses lugares?